Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Lucas Notícias de Grêmio. Voltamos com mais informações do maior do Rio Grande do Sul. Podemos estar falando da despedida de Jeromel aos gramados e também podemos falar que pode ser os últimos capítulos de Jeromel com as cores do Grêmio. Por quê? Nos últimos 12 meses, Jeromel atuou 45 minutos. Ele que teve lesões graves, voltou contra o jogo contra o Cruzeiro, sentiu uma lesão muscular depois de 12 meses parado. Aliás, depois de 12 meses que ele tem uma lesão muito séria no joelho e depois disso ele acaba voltando contra o Cruzeiro e fica apenas 45 minutos em campo. A gente pode estar falando de um ciclo se encerrando e também podemos estar falando de uma aposentadoria de Pedro Jeromel aos 38 anos de idade, beleza? Fica até o final do vídeo, deixa a tua opinião, se inscreva no canal. O mais importante, deixa a tua opinião se vocês renovariam com o Jeromel com as condições atuais. Ele que recebe um dos maiores salários do elenco do Grêmio hoje, ele é um dos maiores salários, tá? Ele que já completou 38 anos de idade em setembro, já está com uma certa idade, mas quando a gente olha ele jogando contra o Cruzeiro, depois de tantos meses parado, a gente olha, pô, o Jeromel parece que não mudou nada. Tem qualidade, continua com a mesma saída de bola, né, intensiva, tocando bola. Só que, cara, quando tu para e olha o histórico de lesões, e quando tu para e olha o histórico de títulos, tu fala, pô, cara, mas seria um pecado perder um zagueiro desse porte, desse nível. Zagueiro de seleção, zagueiro campeão de Libertadores, um dos maiores zagueiros que o Grêmio teve na história, ao lado de Kahneman. Só que, cara, na minha concepção, o Grêmio já deve estar remanejando um encerramento de ciclo de Jeromel. Aí a gente não sabe o que vai acontecer. Se ele vai continuar no clube como trabalhando em outra área, se vai ser treinador no futuro, se ele pode coordenar alguma base do Grêmio, se ele pode ser coach de alguma coisa no tricolor, não sei. Só que o Grêmio já precisa estar articulando isso. Como eu falei, agosto do ano passado ele renova por mais um ano. Depois ele teve uma contusão séria e de lá pra cá ele não conseguiu jogar. Ele que de lá pra cá atuou apenas 45 minutos nesse ano contra a equipe do Cruzeiro na Arena, num 3-0, e infelizmente tem uma lesão muscular. E aí a gente fala, cara, Jeromel não dá mais. Infelizmente não tem como. E de fato, não tem como. O Grêmio precisa se desvencilhar. Eu não digo se desvencilhar do Jeromel. Cara, o Jeromel hoje em dia não tem condições mais de jogar futebol. Só que ele tem ainda de 13 a 14 jogos para ver se ele vai conseguir jogar, se ele vai conseguir ter ritmo de jogo, se ele vai continuar tendo lesão ou não. Então é um prazo curto, é um tirinho curto para ele voltar dessa lesão que ele teve, né, uma lesão muscular. Ele que já está treinando normalmente, tá? Ele que já está treinando, e é aí que ele vai decidir. Ele tem 14 jogos para ele mostrar para o Grêmio que ele pode. Só que aí entra um detalhe muito importante que precisa ser sancionado pelo Grêmio. Jeromel, hoje tu é um dos maiores salários, a gente entende que tu ganhou tudo com a gente, só que o seu salário vai precisar ser diminuído. Claro, vai ter que entrar no conceito do Grêmio se o Grêmio entende que o Jeromel terá condições plenas de jogo e terá uma sequência de jogos com o Grêmio novamente. Porque não adianta tu renovar com um zagueiro, por mais que ele seja campeão de tudo no teu clube, e ele não te entregar nada, aí não é viável para o clube. Porque não adianta tu pagar um zagueiro que ele está machucado e só pagar porque ele é campeão. Não existe. O Grêmio precisa entender o momento do ciclo do encerramento do jogador, como o Palmeiras fez com o Felipe Melo, com o William Bigode, com vários outros atletas que por aí os clubes encerraram o fim do ciclo do jogador no clube. O Grêmio precisa entender isso de uma maneira que possa fazer que Jeromel saia com a cabeça erguida e também que o Grêmio não seja prejudicado. Vale relembrar, Jeromel hoje é um dos maiores salários do Grêmio. É uma pena, só que infelizmente com as condições atuais de hoje, dele não jogar, dele ficar mais de 12 meses sem jogar e nos últimos 12 meses ele atuar só 45 minutos,
Claro que não. Não pode. Então o Grêmio já deve estar remanejando com o Pedro Jeromel e seu staff um encerramento de ciclo. O vínculo dele que está se encerrando, e é o que eu falo, tem 14 jogos para ele mostrar para o Grêmio dentro de campo que, Jeromel dá para jogar ainda. Esses 14 jogos que ele fez, atuou 10 e atuou muito bem. Cara, dá para renovar. Só que se renovar, tem que cair aquele salário que ele recebe hoje, que é por volta de 900 mil mensais. Precisa cair. Não pode ser um dos maiores salários do elenco. Não é porque ele ganhou tudo que o salário dele vai continuar no topo. Não, o do Kahneman foi... O Kahneman baixou, por que o Jeromel não? E o Kahneman continua entregando. O Kahneman continua aí, continua entregando, tá? É um dos principais zagueiros que a gente tem. É um dos caras que a gente tem ainda como o teto do Grêmio na zaga. É o cara que se doa muito. Ele baixou o salário. E por que o Jeromel, mesmo lesionado, vai continuar sendo um dos maiores salários do grupo? Não pode. Então o Grêmio vai ter que entender esse fim de ciclo. E o Grêmio, é claro, que já se prepara com o Pedro Jeromel para finalizar a sua carreira aqui no Imortal. Mas deixa a tua opinião, tá? Deixa a tua opinião sincera se vocês renovariam com Pedro Jeromel. Eu, na minha visão, esperaria até o final do ano. Tem 14 jogos ainda para ele fazer. Se ele jogar bem, se ele não sentir mais dores, se ele não lesionar, aí é claro, chega no final do ano, renova e com um salário abaixo do que ele recebe hoje. Tá? Então eu quero saber a opinião de vocês, se vocês renovariam com o Jeromel hoje, beleza? Inscreva no canal, deixa o like, deixa a tua opinião nos comentários, beleza? Tamo junto.